Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus reine de forma abundante em nossos corações. Uma oportunidade que nós, como povo de Deus, temos de cultuarmos e adorarmos ao nome do nosso Senhor. E como nós já entramos no mês de dezembro, temos já iniciado as nossas canções de Natal, e eu confesso para os irmãos o seguinte, que esse para mim é um dos meses com as canções mais belas que nós temos, sabe? E é uma oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar, de entoarmos mesmo os hinos de Natal. E a gente sai cantarolando, né? Eu fico cantarolando música de Natal depois que eu ouço, e é muito bom. Meus irmãos, a gente tem pregado no Sermão do Monte já há algum tempo, na série Contra a Cultura Cristã, sobre o aspecto de analisarmos a mensagem que o Senhor Jesus trouxe àquele povo, quando então assentado sobre o monte ministrava e trazia a palavra de Deus, palavra de edificação para aquele povo naquele momento, e como que esse texto é desafiador. Confesso para os queridos que a cada momento que temos sido ministrados, e aí eu me sinto duas vezes impactado, porque no momento em que a gente prepara a mensagem e depois também quando nós trazemos a mensagem para os irmãos, e como que esse texto ele tem me desafiado, especificamente a mensagem do domingo passado e a de hoje também não é diferente, me desafia, me confronta quanto aos valores, meu coração, forma de enxergar e perceber o quanto que nós precisamos voltar-nos para a palavra e buscarmos mais o Senhor. E então eu queria começar pensando o seguinte, a ideia do texto de hoje, ele vem falar sobre os nossos inimigos. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do texto de Mateus capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Mateus capítulo 5, dos versos 43 ao 48. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar? Santo Deus, eis tua palavra lida, palavra para os nossos corações, e clamo nesse instante, ó Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos, nossos corações estejam atentos, e tudo aquilo que pode nos distrair, seja tirado de perto de nós. Eu sei que temos preocupações, aflições, tantas coisas que poderiam nos perturbar nesse instante, mas eu oro para que, nesse instante, possamos, atentos à tua palavra, buscarmos edificação diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e aí, esse texto, trabalhando os nossos corações, eu queria começar pensando a respeito de uma ideia bastante particular. A ideia de quem é o seu inimigo. E eu queria começar dizendo que o texto não diz que a gente não vai ter inimigos não, tá? Eu entendo que nós teremos adversários, situações, pessoas que se levantarão contra nós. Ele não está dizendo que nós não teremos, mas sim sobre a atitude que temos que ter para com eles. E então eu queria que você pensasse, quem é o seu inimigo? Quem são os seus adversários, opositores, desafetos? Eu tenho tido experiência singular esse ano
antes da pandemia, a gente lá em casa se matriculou para fazer taekwondo. Eu espero que não me machuque. O pastor Adriano no Muay Thai machucou, né? Então eu espero que eu não me machuque. E aí, por conta da pandemia, a gente só retornou no mês de setembro. E a gente está super empolgado lá em casa porque faremos o exame de faixa agora na quinta-feira. E uma das coisas que nós teremos que fazer é um combate. E o mais interessante é que eu estarei combatendo com um colega de classe. Ele não é meu adversário. Ele não é o meu inimigo. Ele ali naquele momento será o meu confronto, mas ele não é meu inimigo. Eu não estarei enfrentando como se fosse o meu desafeto. Primeiro que na faixa branca, gente, aí é muito legal, tá? A gente não pode encostar no adversário e ele não pode encostar em mim. Então essa é a melhor parte do combate. Então a gente não tem o contato. Mas quando a gente começa a olhar para as nossas vidas, e talvez quando eu perguntei quem é o seu inimigo, alguma coisa veio à sua mente. Talvez um nome de alguém ou uma situação, uma realidade de confronto, uma pessoa que mexe com o seu coração e com você ao ponto de, o momento em que você entra num ambiente, aquela pessoa está, você se move, algo dentro de você acontece. A sua mente começa a se desorganizar e algumas reações do seu corpo começa a produzir. Talvez um enxame de adrenalina inunde a sua corrente sanguínea e você fique preparado para o ataque. Às vezes para se defender. Mas entenda que nós poderemos encontrar situações assim. Pessoas que mexem conosco. Mexem com o nosso interior e há uma situação que nós precisamos prestar atenção sobre isso. Ou ainda, quem são aqueles possíveis perseguidores? Ou aqueles que estão se levantando contra você, contra nós, contra a igreja? Quem são esses que estão levantando-se contra você? Aqueles que te perseguem? Pode ter alguém que te persiga, às vezes na empresa, no trabalho, na escola, na família. No condomínio, onde tem gente, olha um caráter nosso como seres humanos, aonde pessoas estão reunidas, haverá conflitos, ok? Onde tem gente, conflitos existirão. E aí, o Sermão da Montanha, o tempo todo, ele tem nos dito a respeito de conduta e como que nós lidaremos com relacionamentos, com pessoas. E sobre esse aspecto é que nós estamos hoje meditando aqui. O nosso desejo. Como que a gente lida com isso? Agora, eu queria que você se imaginasse numa situação ruim. E tem um filme, os Intocáveis, Invencíveis, né? Inquebráveis. Eu não lembro o nome dele agora, não. Eu olhei para a esposa para pedir socorro. É isso mesmo, né? Então. Mas é um filme que fala sobre uma captura de guerra, um soldado americano é capturado pelo exército japonês no momento da Segunda Guerra Mundial, e ali naquele momento ele permanece firme, né? E aí, eu queria que você imaginasse se imaginasse na posição desse soldado. Imagine que um desses seus adversários, perseguidores, inimigos, desafetos, tivessem o poder de fazer com você qualquer coisa. Como que você se sentiria? Qual seria a sua reação? Como que eu me colocaria diante dessa realidade? E ele pudesse fazer e escolher qualquer coisa contra você. Eu fico imaginando, talvez, sobre a realidade desse aspecto de guerra, que nós poderíamos ser torturados, e aí, exatamente sobre o contexto que nós estamos vivendo, quanto nós somos cristãos, e aí, no Brasil, nós temos a liberdade de fé, professarmos e cantarmos, estarmos com as portas da igreja abertas, e louvarmos ao Senhor assim, mas existem lugares em que o fazer exatamente isso daqui é crime, e há punições específicas sobre isso, e se a pessoa então é capturada, eles estão sobre o poder dos seus desafetos, sobre os seus inimigos, e eles fazem coisas terríveis com essas pessoas. Agora, eu queria que, depois desse turbilhão de possibilidades sobre o poder e sobre a jurisdição dos nossos desafetos, imagine você na outra situação, inverte a posição. Se agora você tivesse a oportunidade de fazer com o seu inimigo aquilo que você quisesse, como seu desafeto,
qualquer coisa, o que eu e você faríamos? O que nós, então, naquele momento, e como que nós reagiríamos a isso? Se estivesse nas nossas mãos a oportunidade de realizar qualquer coisa contra aquele que nos fez tanto mal, e se nós pudéssemos ter a oportunidade de agir contra aqueles que nos perseguiram, e nos fosse dado este poder, o que você faria? Quando nos vimos sobre o outro papel, a gente talvez estivesse disposto a sofrer tudo, não é? Ou apesar das lutas, a gente fala o seguinte: ele ia judiar muito de mim. Provavelmente ele ia acabar comigo. Mas agora, quando nós nos colocamos no outro papel, a gente fica imaginando-nos no papel do algoz, como o do carrasco. Daquele, então, que tem a oportunidade de executar contra o outro qualquer pena. Nesse momento, talvez a gente fique assim: puxa vida, eu faria diferente do que o outro faria comigo? Ou essa era a oportunidade da minha vida, o sonho, aquilo que eu tanto desejei, e agora eu vou me vingar. Vou dar na mesma moeda, vou retribuir a ele exatamente aquilo que ele fez comigo. Parece um pouco parecido com a mensagem do domingo passado, não é? Mas esse texto, o texto de Mateus, quanto aos versículos 43 até o 48, eles nos trazem exatamente a mesma perspectiva sobre, o mesmo tema sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar. Enquanto que o texto de Mateus 38 ao 42, ele nos traz um aspecto negativo, ou seja, ele diz: não façam assim, ou não reajam assim quanto aos seus inimigos. Se acontecer alguma coisa, que você então não aproveite a oportunidade de se vingar, e quando isso estiver nas suas mãos, que você ande a segunda milha, entregue a capa, vire a outra face e dê àquele que te pede. Esse texto agora, de 43 ao 48, ele nos traz uma questão positiva, ou ativa, ou seja, qual é a minha ação, não a minha reação quanto àquele que está fazendo algo a mim. E ele nos chama a atenção no início exatamente sobre qual era a interpretação que os escribas e fariseus davam sobre o mandamento que aqui nós temos sobre as nossas mãos. O texto que nos é destacado aqui é exatamente a realidade de Levítico, quando ele fala para amar o teu próximo como a ti mesmo, ou não se vinguem, mas amem o próximo como a ti mesmo. E os escribas e fariseus, tendo uma leitura deturpada, e aqui exatamente Jesus, ele está trazendo à tona o espírito e a essência daquilo que foi proposto na lei, quando entregue por Moisés ao povo de Israel. Ele traz agora de verdade qual era a mensagem que havia sido dado por Deus a Moisés, para que o povo de Deus estivesse seguindo. E os escribas e fariseus, então, eles lidavam sobre essa perspectiva, dizendo o seguinte: o seu próximo ame, os seus inimigos odeiem. E aí, com o ódio vem toda a consequência e todas as ações e reações possíveis que alguém, quando odeia alguém, tem as reações relativas a esse sentimento, a essa realidade. E a gente pode talvez imaginar o seguinte: beleza, por que eles chegaram a essa conclusão? Eles ensinavam exatamente a reação, e se a gente volta para o texto anterior, na perícope anterior, do 38 ao 42, quando eles ensinavam a respeito olho por olho, dente por dente, trazendo e evocando a vingança individual, e não o aspecto judicial que deveria ser estabelecido sobre um fórum adequado e específico para a execução e a aplicação da justiça, quanto a algo que fosse cometido contra alguém. Eles estavam agora, mais uma vez, chamando a atenção seguinte: se alguém fez algo contra você, ou ele é o seu inimigo, o odeie. Você talvez se sinta muito parecido com os escribas e fariseus ensinando.
E como que isso revela o nosso coração, o nosso próprio caráter, a realidade que nós temos nos nossos corações? Só que essa expressão, diferente das anteriores expressões sobre quando Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo, esse pedaço específico, odeiam seus inimigos, você não vai encontrar no Antigo Testamento. Enquanto que olho por olho, dente por dente, você vai encontrar, não adulterarás, você vai encontrar, não matarás, você vai encontrar, todos esses aspectos das antíteses anteriores, das 5 anteriores, nós encontramos, ou não julgarás, nós encontramos no Antigo Testamento e eles interpretavam de uma maneira equivocada e errada. Agora, quando nós estamos aqui agora, falando sobre esse momento, há um acréscimo, ou uma interpretação geral a respeito dos atos que aconteceram e ocorreram no Antigo Testamento. E como que eles chegaram à conclusão? Se você lembrar bem, quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida, Deus deu ordens a Josué. E uma dessas ordens era para que as nações que estivessem ali naquela terra fossem completamente aniquiladas. Todas elas fossem aniquiladas. Nós temos ainda alguns salmos ou textos imprecatórios, ou seja, quando levanta-se então o escritor dos salmos, clamando diante de Deus a ideia da vingança sobre um outro povo, ou sobre o aspecto de agir com veemência e fúria contra algumas pessoas. E ainda nós temos o aspecto que foi nutrido como uma nação, quando do povo de Israel então exilado, como que eles foram ali maltratados, assim, torturados e machucados no exílio, e como que isso afeta nacionalmente uma imagem deste povo contra as outras pessoas. Mas quando nós percebemos esses textos, que temos Deus então evocando para si o juízo e o vingador, nós precisamos perceber que essas situações e esses textos, mais uma vez, como eu disse na semana passada, referem-se e trazem um aspecto judicial. Deus, como verdadeiro e justo juiz, executando sentenças sobre aqueles povos que se desviaram ou voltaram os seus rostos contra Deus e fizeram aquilo que era errado e pecado contra o Senhor. Então Deus levanta uma nação para executar juízo e justiça contra um outro povo. Se a gente lembra sobre Sodoma e Gomorra, Deus foi o vingador e ele executou justiça e juízo sobre aquele povo. Se nós lembrarmos também sobre Nínive, sobre o que eles fizeram contra o povo de Israel, e ali nós temos Jonas, então, com um espírito nacionalista, desejando ardentemente que Deus destruísse os ninivitas e não os salvasse, e por isso que o texto de Jonas, ele é repleto exatamente dessa indiferença contra aquele povo, mas aí nós vemos no texto de Naum exatamente Deus executando sua justiça e o seu juízo contra ele. Se você lembrar de Abacuque, enquanto que o profeta estava angustiado quanto a uma nação vindo contra o povo de Israel, e Deus declarando que aquela nação seria mão de juízo e pesando sobre o povo de Israel, mas eles não ficariam assim, Deus suscitaria uma outra nação para que executasse juízo e justiça sobre aqueles que viriam contra o povo de Israel ali, sobre o aspecto de Abacuque. Então nós temos, quando essas coisas estão sendo realizadas, nós temos um aspecto judicial, não é uma proposição individual. E quanto aqui nós estamos lendo o texto do Sermão do Monte, há uma questão específica sobre uma realidade quanto eu como indivíduo reajo e lido com questões específicas de pessoas se levantando contra mim. Como que eu, indivíduo, devo reagir e agir diante de situações específicas quanto a essa, sobre pessoas que se opõem e levantam-se contra mim. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção sobre esse aspecto, de como que os escribas e fariseus, então, chegaram a esse aspecto sobre a adição desse "e odeiem os seus inimigos". Agora, há um aspecto tão particular e assim tão fantástico quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, amem o próximo e odeiem os seus inimigos, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Amar é uma coisa tão complicada para a gente.
E como que a gente bagunça isso dentro do nosso coração? A gente acha que amar, ela aflora como um calorão dentro da gente, né? E quando a gente está falando sobre relacionamento, a gente não pode esquecer sobre relacionamento afetivo, homem, mulher, sobre casais, né? E como que você está perto, a reação é contrária. Eu tinha comentado sobre alguém que é um desafeto seu, entra dentro do ambiente, como que aquilo faz com que o seu organismo e as suas reações sejam preparadas para a batalha, inunda de adrenalina, você fica nervoso, alterado, suor, um monte de coisa. Agora, quando entra aquele que, ou aquela que você ama, que você quer bem, que você está assim, enamorando, né? As reações são outras, né? Eu amo uma expressão a respeito dos apaixonados, que parecem que borboletas estão voando dentro do seu estômago. Você já consegue descrever isso? E o mais legal dessa expressão é que ela possa ser vivida e sentida durante muitos anos de sua vida. Aquilo ali mexe com você, né? E eu acho que por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu acho que para a igreja em Corinto, ele fala assim sobre entranhados afetos de misericórdia, né? Ele fala sobre as emoções que são borbulhantes dentro do seu estômago, do seu intestino, a respeito da sensação e das emoções que você sente contra o outro. Ok. Amar não é um sentimento. Se você achava que amar é um sentimento, eu quero desconstruir isso um pouquinho essa noite no seu coração. Amar não é um sentimento, não é uma emoção. Amar não é aquilo que você sente pela outra pessoa. E perceba que tantos e tantos textos do Novo Testamento, ou na Palavra de Deus, eles vêm nos trazer exatamente essa ideia. Amar não é um sentimento. Amar são ações, são atitudes, são a maneira como você age com outra pessoa. É assim que nós amamos. Olha, quando nós somos chamados a amar a palavra de Deus, nós somos chamados ao quê? A obedecê-la. Quando nós, então, somos desafiados a amar a Deus, nós somos chamados ao quê? Fazer o que Ele nos diz a fazer. Quando nós amamos o nosso cônjuge, nós estamos, então, envolvidos de quê? De cuidado. O apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele fala sobre o relacionamento do casal, ele nos chama o quê? Para o marido se entregarem sacrificialmente pela esposa e as esposas a respeitarem os seus esposos. Isso é manifestação de amor. Então, quando eu estou, então, sendo desafiado, encorajado a amar o meu inimigo, eu estou trazendo aqui aos nossos corações, à nossa mente, quais atitudes que nós precisamos ter em relação a essas pessoas. E lendo o comentário do Dr. Jones a respeito desse texto, é fantástico quando ele faz uma menção a respeito desse momento. Ele diz o seguinte: é possível amar alguém sem gostar dele. Presta atenção. É possível amar alguém sem gostar dele. Eu acho que todos vocês conhecem o pastor Pereira. Eu tive a oportunidade de caminhar com o pastor Pereira na igreja Vicente Pires durante 4 ou 5 anos. E ele é um pastor extremamente experiente, hoje ele está jubilado, já bastante idoso. E ele contou uma realidade a respeito de momentos desafetos que haviam acontecido entre irmãos na igreja. E ali, ele, falando com o irmão, ele disse uma das expressões que ficam ecoando na minha mente em momentos assim. Ele disse, e que conversando com um irmão desse, falou assim: você pode não gostar de mim, mas não impeça que eu te ame. Você percebe isso? Você pode não gostar de mim, mas não impeça que eu te ame. Ele estava falando a respeito das ações que ele deveria ter para com essa pessoa. Que ações são essas, pastor? Se a gente voltar um pouquinho o texto, olha o que nós temos aqui, exatamente as expressões que foram apontadas na semana passada. Se ele te ferir, te caluniar, te ofender, te machucar, e você tiver a oportunidade de, na mesma moeda, agir para com a outra pessoa, o que você vai fazer? Não vou me vingar.
Eu não vou me vingar. Percebe como que ele está trazendo à tona o reflexo do nosso coração quanto ao nosso orgulho, ao nosso ego, a maneira como nós nos relacionamos. E aí, mais uma vez, o texto nos diz, e aí ele está trazendo para a gente a reflexão, mais uma vez, daquilo que nós devemos, como nós devemos reagir diante disso. Se você, então, é colocado na justiça para que entregue a sua túnica, a sua roupa mais íntima, entregue a capa. Dê também a capa, que era a parte mais preciosa, como proteção, segurança para aquela pessoa. Se você é obrigado a andar 1 milha, ande 2, vá além daquilo que ele foi obrigado a fazer. Se alguém te pede, tem necessidade, ajude. Olhe como que devem ser as nossas ações para com essas pessoas. E aqui, como eu disse, o texto ele não está dizendo, olha, se você é crente, foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, você tem que estar em paz com todo mundo. Não, existem inimigos, pessoas que se levantam contra você. E aqui eu não estou dizendo que nós precisamos nutrir inimizade contra outro, mas estou dizendo que existem pessoas que serão nossas inimigas. E qual é a ação que nós devemos ter para com essas pessoas? Que são suas inimigas, que são nossas inimigas, e que nos perseguem, que te perseguem, que me perseguem. Não estou dizendo que nós devemos ter inimigos, mas quando essa situação acontecer, como nós devemos reagir? Aqueles que estão contra nós. Quais são as atitudes e como que nós agimos com essas pessoas? E aí a gente começa, tá bom, então não é uma emoção, não é um sentimento, um formigão, borboletas no estômago que eu preciso nutrir contra aquela pessoa ou para com ela, não, mas são ações específicas que eu preciso ter para com o meu próximo. E agora a gente precisa trazer à nossa mente, quem é o meu próximo? Quem é aquele a quem eu devo amar? Quem é aquele que eu devo, então, manifestar essas ações que nos são apresentadas aqui nesse texto? E eu queria, então, lembrar e trazer à memória para a gente alguns textos que nos fazem entender melhor quem são o nosso próximo. E olha só, alguns exemplos da ação específica a respeito do amor ao nosso próximo. Eu vou ler Êxodo 23, os versículos 4 e 5, que diz: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo de sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Ele está falando sobre socorro sobre aqueles que estavam fazendo algo contra você. Ou como que o povo, então, nos foi chamado, nós somos chamados a agirmos de forma ativa, não deixarmos as coisas simplesmente, ele que se vire, deixa ele resolver o problema dele. Ou ainda, se a gente olha agora o modelo supremo a respeito sobre como nós devemos amar, Romanos 5, versículos 8 e 10 nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, nós temos um modelo supremo a respeito do relacionamento que nos é apresentado quanto àqueles que são inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, nós desejávamos correr do Senhor. Se for pela sua própria vontade, pela minha própria vontade, sabe aonde nós estaríamos agora? Em qualquer lugar, menos na igreja. Mas eu quero afirmar para você, que se você está aqui nessa noite, não é nada além da graça de Deus agindo na tua vida, que te fez entrar neste lugar, que te fez ter sido alcançado pela graça do Senhor. E se você ainda não o foi, eu quero te dizer que há um Deus que te ama e quer reconciliar-se com você. A ação é dele para contigo, e eu e você éramos inimigos dele. A última coisa que nós queríamos era saber de Deus. Sabe por quê? Porque
Quando nós então fomos alcançados pela graça desse nosso poderoso Senhor, nós somos confrontados com uma realidade como essa, que eu tenho que olhar para dentro de mim e reconhecer como podre e sujo eu sou, e quão longe eu estou da graça que Deus quer imputar a mim, e o quanto que ainda é necessário desenvolver de mim. A gente quer fugir dessas coisas o tempo todo. Ainda hoje, talvez falando sobre essas coisas, falando assim, né, pastor, mas isso às vezes servia, a gente fica usando os argumentos, só na época de Jesus, né? Hoje as coisas mudaram, não são mais tão bem assim. Eu acho que a gente, aí começam a surgir os discursos, né? Temos que fazer uma releitura do Evangelho. E, meus irmãos, aqui é palavra de Deus para as nossas vidas, não sou eu que estou dizendo. E eu estou dizendo agora, como eu comecei, que eu tenho sido desafiado tanto quanto vocês têm sido desafiados sobre essa realidade. Porque mexe com o caráter, mexe com a maneira como nós queremos reagir. O nosso desejo de vingança era, se a pessoa estivesse sobre as nossas mãos, nós desejaríamos, como eu disse semana passada, estralarmos os nossos dedinhos e virmos a pessoa sendo fulminada. Se nós tivéssemos aquelas pistolas taser dos Star Wars, né, que desmaterializam a pessoa, eu não lembro o nome certo, não. Mas desintegra, a palavra é essa, desintegra, né? Eu acho que a gente, e não deixa vestígio, eu acho que seria mais legal. E nós não hesitaríamos, gente, olha, eu quero dizer o seguinte para vocês, presta atenção. Eu e você, eu tenho certeza, não hesitaríamos em usar os recursos para eliminar os nossos desafetos. É só a graça de Deus que nos impõe limites. É só a misericórdia e o poder de Deus nas nossas vidas que nos freiam para não agir como animais. Então a gente precisa lembrar a respeito de quem é o nosso próximo. Esse texto e muitos dos aspectos que nós temos feito menção aqui, eles falam a respeito da segunda tábua da lei. Se a gente lembrar, os primeiros mandamentos, do 1 ao 4, a gente faz especificidades a respeito do nosso relacionamento para com Deus, e do 5 até o 10 nós temos os nossos relacionamentos para com o próximo. Em todos eles estão falando a respeito disso. Vai ser, e aí eu já começo a fazer spoiler, o capítulo 6 ele vem falar a respeito do nosso relacionamento para com o próximo, e o 7 vem falar sobre o nosso relacionamento para com Deus. Então, preste atenção nos próximos textos. E aí nós também temos o Senhor Jesus trazendo a um escriba que estava querendo colocar Jesus à prova, perguntando a respeito de quem era o próximo. E Jesus conta a parábola do samaritano compassivo, ou do bom samaritano, como a gente conhece. E aí no final da história, Jesus pergunta quem foi o próximo daquele que estava caído no caminho. E aí então ele fala aquele que agiu com misericórdia para com ele. E eu queria que a gente talvez pensasse um pouquinho sobre como que aquele escriba, aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, ouviram aquilo. Porque a gente estava falando sobre alguém que era odiado. Perceba que é o mesmo cenário que a gente talvez esteja se pondo aqui. Inimigos se levantando contra nós, perseguidores se levantando contra nós. Qual é a reação e ação que eu preciso ter para com essas pessoas? Nós estaríamos em qual cenário ali na parábola do samaritano? Nós seríamos o samaritano. Os judeus se levantavam contra eles, os levitas se levantavam contra eles, os escribas e fariseus se levantavam contra eles, e então tem aquele homem que era o odiado, vê aquele judeu posto pelo caminho, e então é ele quem age com misericórdia para com aquela pessoa. Ele então reagiu melhor a respeito do próximo. E eu quero dizer o seguinte, não há uma distinção a respeito de quem é o próximo, mas eu estou falando que todas as pessoas são o nosso próximo. Todas elas. E todas elas, então, nesse sentido, são o quê? Alvo do nosso amor. Alvo das nossas ações. Alvos das atitudes que demonstrem, então, a graça de Deus pelas nossas vidas para com essas pessoas. E aí eu queria trazer, então, sobre como que o texto de fala orar pelos vos perseguem faz sentido agora nesse momento. E a ideia
é muito forte aqui, e o Dr. Jones mais uma vez faz esse aspecto assim, as pessoas nos perseguem, e quando a gente passa a refletir sobre aquelas pessoas que então se levantando contra nós, e aí elas agindo contra o sobre o povo de Deus, sobre um filho de Deus, e a gente então começa a se compadecer dessa pessoa, e aí a gente passa a ter consciência do castigo pela qual aquela pessoa está então destinada, sobre aquilo que é o final da vida dela. Então nós nos compadecemos dessa pessoa, e ao ponto de falarmos o seguinte: Senhor, tem misericórdia dessa vida, que ela seja alcançada pela tua graça, que da mesma forma como eu fui alcançado pelo Senhor, ele também seja alcançado pelo Senhor. Eu oro para que ele então, como perseguidor, possa entender de verdade o que o Senhor é para as nossas vidas, e então eu passo então a deixar de praguejar contra aquela pessoa, a orar e interceder a fim de que ela venha a ser alcançada pela graça de Deus. E quiçá muitos desses que perseguiram possam se tornar como Paulo, agora perseguidos. E desejarmos de verdade que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Sabe qual é a maior demonstração de amor que eu e você podemos ter contra ou para com o inimigo ou para aquele que persegue? A maior demonstração de amor é apresentar Jesus Cristo a ela. É dizer: eu fui alcançado por essa graça, e eu quero aqui apresentá-la para você. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário me alcançou, e ele alcança o seu coração. Ouça o que eu estou te dizendo. É anunciar para essa pessoa, porque nós agiríamos com vingança se dissermos o seguinte: eu não vou pregar para ela. Sabe por quê? Porque eu quero a danação para ela, eu quero que ela vá para o inferno. Isso é agir com vingança. Agora, anunciar o Senhor, falar a respeito desse Salvador, é manifestação de amor. Nós temos um ato específico de demonstração de amor quando o próprio Jesus, na cruz do Calvário, sendo executado pelos seus algozes, ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou quando Estevão estava sendo apedrejado: Senhor, não lhe imputes este pecado. Esses entenderam o que estava acontecendo. E sabe por que eu e você temos sido chamados para amar essas pessoas? Porque nós precisamos nos parecer com algo, ou com alguém. Nós precisamos nos parecer, o texto nos diz, para que vocês demonstrem, versículo 43, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Nós, como filhos terrenos, imitamos os nossos pais. E é engraçado uma coisa que eu vou contar para os irmãos. Acho que vocês já devem ter percebido, meu pai manca, né? E aí eu vou entregar ele aqui. Ele tem 1 centímetro menor que uma perna, 1 centímetro menor que a outra. Meu avô mancava, meu tio Edson manca. E aí o que acontece? Eu tenho a família inteira mancando, certo? Os agregados mancam, aí meu tio Clóvis manca também. Então a família inteira é de aqui está alto, aqui está fundo, aqui está alto, aqui está fundo, assim, a gente vai andando assim. Meus irmãos, eu não tenho problema nenhum nas minhas pernas, mas eu manco. As pessoas olham assim: você anda igualzinho seu pai, né? Eu falei o seguinte: então, eu tenho meu pai, meu avô, meu tio. Gente, eu aprendi a andar mancando, porque era o exemplo que eu tinha em casa. Como é que a gente anda assim, né? Nós que somos filhos, copiamos os nossos pais em tudo. E eu tenho um clone lá em casa, não é nem uma cópia. Então, depois que vocês tiverem a oportunidade de conhecer um pouquinho, mas ele é meu clone, e ele gosta de fazer as mesmas coisas que eu. Olha o que ele está dizendo: o seguinte, que vocês imitem a Jesus, que vocês imitem a Deus a respeito de como que Ele ama os outros, como que Ele ama as pessoas. E aqui há uma demonstração específica. Qual que é a ação de Deus que Jesus então está trazendo? Jesus está trazendo o seguinte: o Pai de vocês que faz o quê? Que dá o sol, tanto a bons quanto a maus, que manda chuva, tanto a justos quanto a injustos. Porque se Deus fosse parcial nesse momento, sabe o que ele faria? Ele faria o seguinte: eu vou fazer o sol nascer somente para os meus filhos. Deus é poderoso para fazer isso, gente, entenda. Ou eu vou mandar chuva somente na plantação daqueles que são justos, ou os meus servos.
e aí haveria nuvenzinhas esparsas sobre alguns lugares, assim, e a chuva só cairia sobre aquele lugar. Seria um milagre fantástico. Eu acho que ficaria estonteado de ver alguma coisa assim, sabe? Mas não, Deus faz o sol nascer para todo mundo, e faz a chuva cair para todo mundo. Ele não faz a distinção aqui sobre essas pessoas. A ideia aqui é exatamente de não agir com parcialidade quanto àqueles que são ou não são próximos, ou nos são queridos, né? Ou a ideia exatamente é de que eu possa agir para os meus inimigos e para com aqueles que me perseguem dessa forma. E então Jesus aplica isso no coração daquelas pessoas que estavam ali. E ele diz assim, então tá bom, preste atenção então no que eu quero explicar isso para vocês. Porque se vocês amam quem amam vocês, que recompensa terão? Ou ainda, o publicano também fazem o mesmo. E se saúdam somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Olha, a gente está sendo chamado para dar um passo além. E é fantástico isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Que eu e você, sendo então filhos de Deus, somos capacitados para irmos além. Presta atenção nisso daqui. Eu e você, e somente eu e você, como filhos de Deus, como alcançados por essa graça, somos habilitados e capacitados a fazer isso que está aqui. Não é concebível a gente ver e perceber um ímpio executando exatamente essa realidade. A gente pode até encontrar pessoas extremamente justas, retas, moralmente adequadas quanto à conduta e à forma de agir. Mas quando a gente está olhando aqui, o Senhor está nos chamando para sondar o quê? O nosso coração. É somente se eu e você, então, tendo sido feitos filhos de Deus, podemos agir assim e irmos além, e não como o texto está dizendo assim, os gentios não fazem a mesma coisa, os publicanos não fazem a mesma coisa, e aí ele está trazendo à tona aqui dois grupos de pessoas que eram odiados por aqueles que os estavam ouvindo. Os publicanos, que eram então judeus, instituídos como oficiais públicos do Império Romano, para colher os impostos, e faziam muito mais aquilo que eles tinham que fazer, cobravam impostos maiores do que eles tinham que cobrar. Ou ainda os gentios, aquele povo que estava oprimindo os judeus, que eram seus captores, ou a nação que oprimia aquela nação, os romanos. Então eles eram vistos como gentios. O que nós estamos fazendo demais? Aonde nós estamos indo? Aonde nós estamos demonstrando o amor que Deus demonstrou para conosco? E aí a gente precisa lembrar do texto de Romanos, que enquanto nós éramos pecadores, Deus veio ao nosso encontro, manifestou o seu amor na cruz do Calvário. Eu e você somos então agora, olha só, encorajados, desafiados, amem como Jesus amou, amem na demonstração do amor dele, amem dessa forma. Então, se vocês forem insultados, não se vinguem, se vocês forem processados, entregue além, vai a túnica, vai a capa. Se você foi obrigado a fazer algo, que você faça o dobro do algo, socorra e ajude aqueles que possuem necessidade. Olha qual o padrão moral do crente que está sendo estabelecido aqui, aquilo que Jesus tem nos chamado para poder fazer. Se eu faço igual ao publicano e ao gentio, que eram exatamente aqueles que eles estavam desprezando, e diziam, odeiem essas pessoas, ajam com violência para com elas, que vocês nutram sentimentos nos seus corações para com essas pessoas, sentimentos ruins para com essas pessoas. Se esses estão fazendo exatamente as mesmas coisas que vocês estão fazendo, que diferença vocês estão fazendo? Na semana passada eu comentei que o Sermão do Monte era aplicado e só podia ser vivido e praticado por aqueles que foram feitos filhos de Deus. Porque nós recebemos uma capacitação de Deus para poder viver assim. Nós somos então, os nossos corações, os nossos ouvidos são despertados para essa realidade. E assim a gente vive essa situação. Agora, para terminar, eu queria trazer somente uma aplicação
que é a resposta da pergunta que a mensagem nos faz: amar que tanto? Que tanto que eu tenho que amar? Depois de ter visto tudo isso, como o Senhor Jesus nos mostra, amar que tanto? Eu e você precisamos amar da mesma forma como Jesus amou. O texto nos diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que estás nos céus. E a ideia aqui de sermos perfeitos é que não haja uma meia obediência, ou uma obediência conveniente a respeito daquilo que está sendo dito, mas sim que haja uma obediência completa, total. Olha o que Jesus fez. Ele foi obediente até o fim, e morreu morte de cruz. O que ele está nos dizendo é o seguinte: que eu morra para mim mesmo, que eu não tenha mais os aspectos e os meus próprios desejos, que eu passe a viver para a glória de Deus, e que Ele seja o objetivo último da minha vida, primeiro e último. Quando eu passar a viver assim, eu afirmo mais uma vez para vocês, somente quem foi alcançado pela graça de Deus foi capacitado para poder viver assim. Nós passaremos a viver para a glória de Deus. Meus irmãos, mas nesse momento a gente chega com uma carga de culpa e peso muito grande dos nossos ombros. Sabe por quê? Nós não vamos conseguir viver assim para sempre. Ou nós não vamos conseguir viver assim aqui. E Jesus tinha consciência clara disso, porque nós temos o aspecto bem claro a respeito do nosso pecado. Agora, daqui a pouquinho, em Mateus capítulo 6, ele vai falar sobre o perdão, que Deus nos perdoa e que nós precisamos perdoar também aquele que nos ofenderam. Então, nós somos falhos, mas o aspecto aqui é que eu não fique então justificando a ideia do meu pecado, mas eu o reconheça e caminhe e prossiga para o alvo. E como nós lemos o texto de 1 Pedro 1, 14 a 16 aqui, é para que eu aprenda a ser santo, deixando as paixões que eu tinha antes de ser alcançado pela graça de Deus, e passe então agora a buscar e desenvolver diante do Senhor uma santidade que só Ele, a partir do Santo Espírito de Deus, pode nos dar. Quando agindo assim, eu fico vislumbrando uma sociedade e uma comunidade completamente diferente. Você consegue imaginar? E eu estou dizendo o seguinte: se apenas nós aqui, pouco mais de 100 de pessoas, passássemos a agir assim, da forma como o texto está nos dizendo, você consegue vislumbrar o diferencial que isso faria na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa igreja? E qual é o impacto que isso causaria na vida das pessoas que estão à nossa volta? Nós ouviríamos coisas assim: o que você tem? Você é diferente. E aí você fala o seguinte: é a graça de Cristo na minha vida. Por que você não se vingou na oportunidade que você teve? Porque o Senhor Jesus é o vingador e Ele me diz que eu preciso amar o meu irmão, e eu não vou agir com vingança. O Senhor sabe, eu preciso amar. Por que você paga os seus impostos tão certinho? Porque o Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele não tem me deixado faltar nada. Você consegue conceber uma comunidade que passa a viver e agir conforme esse padrão? O impacto que isso causaria no mundo. Por isso que eu e você, eu sou mais uma vez desafiado a viver e assim, contra a cultura, contra a maneira como o mundo vive, e amar como Jesus amou. Me doar, me entregar, me sacrificar em prol do próximo. É só o próximo. Não preciso saber se ele é bom, se ele é ruim. É o próximo. E amar essa pessoa. E orar por ela, para que ela possa ser alcançada pela graça de Deus. E então vir agora nas trincheiras do Evangelho, então somar forças para que Cristo seja glorificado através da vida e da transformação que Ele fez nele. Ame mesmo. Ame com ações, ame com atitudes, ame deliberadamente, intencionalmente, com intensidade. Ame mesmo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai,
como que a tua palavra nos confronta, como que somos desafiados a agir contra nós mesmos, porque o meu desejo não é esse. O meu desejo é cuidar de mim, preocupado comigo, fazer o que eu quero. Mas o que a tua palavra me ensina e me diz é que eu preciso morrer para mim. Eu preciso deixar de buscar a minha vontade. Eu preciso parar de preocupar-se comigo. Ah, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da igreja. Porque a gente tantas vezes está parecido mais com o mundo. A gente odeia. A gente nutre vingança. A gente tem ressentimento. Nós maquinamos, planejamos mal contra o próximo. Muitas vezes mais parecido com os ímpios do que com os da família da fé. Pai, somos pecadores e carecemos da Tua graça. Senhor, eu sei aqui que muitos dos meus irmãos que comigo estão aqui, eles reconhecem, assim como eu tenho reconhecido, que se não for o Senhor agir a partir de mim, através de mim, em mim, eu não dou conta. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nós clamamos, Deus, que é o Senhor quem nos transforma, mas nós dizemos aqui, queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos olhar para o próximo, aquele que nos incomoda, que nos faz mal, que no ambiente nos produz reações ruins. Nós queremos amar essa pessoa, nos importar com ela, orarmos por ela, falarmos de Jesus para ela. Em nome de Jesus, Pai. Amém.